Já nesse início eu quero fazer essa pergunta para você, Abelizado. Quando que a culpa recairá sob as mãos, sob a cabeça da comissão técnica? Nunca será culpa do Abel, do João Martins, de toda a sua trupe? Palmeiras, com todo esse investimento, com todos esses jogadores, nunca irá jogar futebol? Irá sempre depender de gols sofridos no último minuto contra times que são os piores mandantes ou os piores visitantes do campeonato? Sempre haverá a desculpa da chuva, do campo, do calendário, da agressividade do adversário, que a gente vai enfrentar o Jacuipense agora na quarta-feira, e se na ida foi assim, quanto mais na volta. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso é o mais importante, e se puder, compartilhe com quem você achar necessário. Vamos debater aqui essa questão do Palmeiras, que está precisando ser muito dissuadida de fato, porque há uma briga, uma espécie de briga na torcida entre aqueles que têm contato com o clube, conseguem ali entrevistas, que eu até entendo, de fato, são posições comerciais, e consequentemente não criticam. Aí eu já não sei se é só por causa disso ou porque de fato também não entendem absolutamente nada de futebol, não conseguem enxergar. Porque eu converso com muitos palmeirenses da rua, palmeirenses normais, amigos, colegas, que de fato possuem essa opinião, porque são pessoas que não estão na mídia. A opinião deles assim, é baseada pelo que eles veem e muito pelo que eles escutam. Então, assim, alguns que assistem, por exemplo, o programa do Neto, os donos da bola. O Neto tece elogios ao Palmeiras, muitos elogios, mas elogios fora o campo. Estrutura, gestão, recai no Abel, que quando o Palmeiras vence o Abel, nossa senhora. Agora, quanto ao campo, as pessoas que de fato apenas assistem futebol, esses já possuem uma opinião diferente. Porque a opinião deles é baseada no que eles estão vendo, não pelo que eles estão ouvindo dos outros. Aí esse tipo de pessoa já tem mais ou menos uma opinião parecida com a minha, que é simplesmente de ver que o Palmeiras está sendo deteriorado por essa comissão técnica. E a partida de ontem, que no caso anteontem, que eu estou postando esse vídeo na terça, né, foi só mais uma prova. Ou seja, eu vi, por exemplo, o Fernando no Insta Verde falando que de fato não tem como apoiar esse tipo de coisa, porque as pessoas muitas vezes, eu acho que estava tendo algo entre os influenciadores, né, mais conhecidos ali do Palmeiras, aquele negócio da união, do apoio e tal, vamos ir contra o Flamengo. Mas eu sempre tive essa opinião que enquanto o Palmeiras não jogar futebol, não faz sentido abraçar qualquer tipo de ideia vinda da comissão ou do clube, porque eles não estão se importando de fato conosco. Primeiro porque o futebol é entretenimento, e você assistir um jogo do Palmeiras não é entretenimento algum. Pelo contrário, assim, você que não tem depressão, você que é feliz, alegre no seu dia a dia, ali é um pouco de estresse e depressão para você assistir aquele futebol que o Palmeiras apresenta. E não é um jogo ou outro, são todos. Independente se é clássico, se não é, que aí fica pior ainda, né? Que o jogo fica mais amarrado, mais disputado. O Palmeiras não consegue usar os jogadores que tem, usar a qualidade dos jogadores que tem. Qualquer jogador que entrar no clube vai se tornar um operário. É o que o Marcelo Beckler vem falando. O Palmeiras precisa de centroavante, precisa do reserva do Vitor Roque, precisa de não sei qual jogador. Mas qualquer jogador que chegar, o mais craque que seja, para ele jogar, ele vai precisar virar esse operário. O Arias, quando foi substituído na partida agora contra o Remo, qual que foi a reação dele? Vocês viram. O Flávio Lopes já vem sendo substituído. Qual que é a reação dele? Não é pela substituição em si, o cara fica bravo em sair sim, de fato. Mas não é só por isso. É porque ele sabe que durante o jogo ele não está conseguindo apresentar o futebol dele de fato. O Flávio Lopes, por já ter mais tempo no clube, conseguiu desbloquear a skin de driblador, ele consegue se desvencilhar muitas vezes disso e peca também muito em relação à questão dos passes, em segurar muito a bola e aí consequentemente erra passes. Mas ele está tentando. Isso é uma coisa, inclusive, que eu fico batendo muito nele, porque ele consegue fazer o mais difícil
e aí erra no mais fácil, que é soltar a bola de maneira um pouco mais rápida para acertar o passe e fazer 1-2. Só que, cara, de todo esse problema que o Palmeiras vem vivendo com o estilo de jogo, com a coletividade mesmo do time, é injusto eu criticar o Flaco Lopes, é injusto eu criticar jogadores. E eu quero criticar jogadores, porque o futebol, toda a vida do futebol, toda a história, para você abelizado, que ou tem 15 anos, ou tem 20, ou tem a mesma idade que eu, muitas vezes começou a assistir futebol com 15 anos, pegou o Palmeiras já na fase boa. Cara, o futebol a vida inteira foi crítica quase que exclusiva ao jogador. O jogador errava passe, cruzamento, finalização, falhava na defesa, o goleiro frangava, a culpa era dele. A culpa recaía ao treinador quando, sei lá, uma sequência muito grande de derrotas, ou quando os jogadores de fato queimavam o treinador, muitas das vezes porque o treinador não tinha relacionamento, não dava bom dia, como acontece com o Sampaoli, algo do tipo. Mas para você analisar de fato, antigamente, um jogo de futebol e falar a culpa é do treinador, cara, isso demandava muito tempo. Muito tempo. Os treinadores eram mandados embora antigamente no Brasil simplesmente por questão de resultado. Agora, hoje no Palmeiras, você tem a mais absoluta, para quem acompanha futebol, analisa, tem essa capacidade, você tem a mais absoluta certeza que o estilo de jogo do clube, do time, há anos, é deficitário. Dificulta e atrapalha o andamento do time, a individualidade dos jogadores, atrapalha em tudo. Então, não tem como você olhar aquilo ali e falar assim, cara, o Arias, preso na ponta esquerda, ele se destacou na meia direita, consegue sim jogar pela esquerda, óbvio, mas ele se destacou numa outra posição, num time onde fazia com que ele pegasse a bola próximo da área para realizar jogadas, onde esse time sempre tinha ultrapassagem do lateral para dar uma opção para ele, tinha aproximação do meia para dar opção para ele fazer uma jogada de 1-2, tinha uma opção de um cruzamento para um centroavante como o Germancano. O que o Palmeiras apresenta para o Arias hoje? Ele joga de ala esquerda, não tem ultrapassagem do lateral esquerdo, não tem uma aproximação do meia e o centroavante está fora da área. O que sobra pro cara? Simplesmente toda a bola que ele pegar, ele driblar 2, 3, 4 jogadores. Isso é impossível. Nenhum jogador na história do mundo vai conseguir fazer isso todo jogo, a todo momento. Ainda mais longe da área, né? Porque próximo da área você tem ali a questão de sofrer uma falta, então você tem a capacidade de arriscar mais e está longe do seu gol. Abelizado, entenda, o problema do Palmeiras é a sua comissão técnica. Junto a isso, claramente, a Leila Pereira e o Anderson Barros, né? Porque a entrevista final do Anderson Barros ontem, eu ainda falei nos shorts de pós-jogo, é uma coisa bizonha, ridícula. Ele tá assim fazendo algo que é legal, porque a anulação do gol do Palmeiras foi ilegal. Era para ter sido validado o gol pela regra. Só que é vergonhoso criticar, lutar por isso nesse momento. Porque quando você olha o que o Palmeiras passou ano passado, com a questão do jogo contra o Flamengo, na final da Libertadores, e o Palmeiras ficou quieto. Não falou, não abriu a boca para nada no pós-jogo. E aí você hoje contra o Remo, sendo o pior mandante do campeonato, você sendo líder, você precisa desse gol no último minuto, chorado, para vencer, se torna cômico. Engraçado. Só que é engraçado para os outros, né? Não para nós. Porque para nós se torna maçante, chato, falta até palavra, falta vocabulário na língua portuguesa. Precisa aprender mais da língua inglesa para poder falar as palavras que faltam no vocabulário português. Porque é bizonho. É bizonho. Mas é um recado pro abelizado. Acorde, porque esse não é o Palmeiras. Essa não é a Sociedade Esportiva Palmeiras e tampouco isso não é futebol.